Eu não consigo entender. Novamente. Não, não. O que é isso? Por que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo. Esses personagens, esse sentimento. Não. Isso é aquele jogo. Não é possível. Mas, não. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não entendo. Freezing Survival. Esse é o nome do jogo, onde o nosso Protinha estava jogando. Mas de repente, o cara que é muito fã do jogo ganhou aquela famosa dádiva do ninja. Ele conseguiu entrar no jogo, mas o Protinha queria saber aonde ele ia. Ele chegou ali no local de Campbell, um local bem pacato, onde as pessoas são felizes, onde não acontece quase nada. E foi aí que o Protinha ganhou as dádivas do ninja. Ele conseguiu ganhar fama, já que o cara é aquele lordezinho da cidade. Em seguida, ele ganhou um convite para participar da academia. E ele bem feliz, olha só o sorrisão do cara. Ele estava indo até a academia, mas por qual motivo? Não, meu parceiro, foi forçado. O sistema estava explicando que ele tem que ir até a academia, aonde ele vai encontrar vilões. E esses vilões ele tem que conquistar a simpatia. Mas ele não quer nem um pouco ir, mas ele tem que ir, porque senão a penalidade é Vasco. Ou seja, ele tá feliz. O Protinha é bem contente, falou que vai fazer o seu melhor na academia. Não para estudar, mas sim para conquistar vilões. Agora o nosso Protinha estava se preparando para entrar aonde? No vagão. Meu parceiro, quando ele entrou no vagão, ele pensou: a minha sorte agora não pode piorar. E adivinha? Quando o Protinha entrou no trem, ele ficou assustado. Não porque o trem estava andando, mas sim porque a pessoa diante dele, na frente dele, era simplesmente ela mesmo, o boss final. E o Protinha ficou admirando ela e etc. Não por beleza, mas sim por medo. Ele ficou olhando fixadamente. E o Protinha, cê é louco, o boss final do mundo está diante de eu aqui e não sei como reagir. Ela simplesmente vai devastar o mundo, utilizando a sua habilidade mortal. O Protinha não estava querendo ter esse encontro agora. Mas em seguida ela perguntou: por qual motivo você está me encarando tanto assim? Protinha, bem desconfortável, ele meio que... me desculpa aí, é que a sua beleza é muito rara, então eu meio que me encantei também. E ela, sei né? E o Protinha, poxa, fria e calculista, do jeito que o pai gosta. Manda pro Serasa. Em seguida, ela perguntou se ele vai continuar olhando. Protinha, não, me desculpa aí, eu não vou olhar mais não se preocupa. Em seguida, ele tentou quebrar aquele clima frio, né? Tentou fazer algumas perguntas e etc. Mas ela achou ele um pouco chato. E o Protinha, eu acho que eu vou parar de falar. Eu vou dar uma olhada aqui e vou ficar observando a paisagem. Em seguida, observando a paisagem bem desconfortável, uma pedra gigante apareceu. Protinha querendo saber por que de acho uma pedra gigante está voando até ele. Protinha saiu correndo, falando: ei, cuidado. Aí você pensou, pô, Protinha foi até ela porque queria salvar ela? Não, meu parceirão, ela tem um pingente que mantém ela sã e salva. O Protinha já sabia disso, então ele se agarrou na verdade e falou que vai ficar seguro enquanto permanecer agarrado nela. Ou seja, maluco é pura estratégia. Ela não sabia como reagir e o que estava acontecendo. Protinha finalmente abriu seus olhos e ela perguntou: até quando você vai ficar aí me abraçando? Protinha falou que sentia muito, pois sem querer querendo, eu só queria salvar você. E ela, sei né, então pode me soltar agora mesmo. Protinha, totalmente envergonhado, não sabia como agir. Na verdade o cara é um sem vergonha mesmo, viu? Em seguida, ela perguntou qual seria o seu nome. E o Protinha meio que falou do Campbell. E em seguida, ele ficou admirando mais uma vez aquela beleza. Mesmo que ela vai destruir o mundo, pô, tem que admitir, né? É 10/10, meu parceiro. Em seguida, os dois foi conversando ali a respeito do acontecimento
treinamento e etc. E todo mundo do vagão, quem sobreviveu, quem não sobreviveu e etc. E em seguida o Protinha estava ali sendo atendido pelo médico. O médico perguntou se estava tudo bem com ele. Protinha, rapaz, eu estou muito bem. Em seguida, eles chegaram ali em um certo local. E o Protinha, bem entusiasmado, o Protinha conseguiu ali recompensas porque ele meio que ganhou um pouco da simpatia da boss final. E em seguida o Protinha não ganhou nada porque lá na sua antiga casa os caras eram muito simpáticos. Ou seja, o cara só ganha pontos se ele for fazer simpatia com vilões. E o Protinha percebeu ali que a sua habilidade de sobrevivência não tem classificação. Protinha bem triste, entusiasmado, ofegante, não sabia como reagir, mas agora ele percebeu. Então significa que eu vou ganhar pontos só se eu me envolver com vilões, ganhando sua simpatia. Ele também desbloqueou o charme de vilão, aonde ele só consegue aplicar esse charme com vilões, ou seja, o cara tem que caçar vilão e ganhar sua simpatia para poder ganhar pontos. O Protinha ficou muito feliz. Ah, meu Deus, caçar vilões, o que eu fiz para merecer isso? E ele deu aquela famosa... E o cavalo, cala a boca, meu parceiro, tu tá dando muito alto. Em seguida, o médico perguntou se ele estava bem. Protinha, meu parceiro, eu estou mais que bem. Eu estou muito feliz. Olha só a minha cara de felicidade. O Protinha... Agora não. Assim que ele chegou na academia, o cara tava explicando tudo o que vai acontecer. Vai ter um certo exame. E o Protinha, se ele quiser ingressar na academia, ele vai ter que passar pelo exame. E em seguida, ele tava ali também trocando ideia com o médico. E o médico começou a tirar onda da cara dele. Porque aquela boss final, simplesmente, ela é... como eu posso dizer... a alto escalão da escola. Ela faz parte do conselho estudantil. E ele tá explicando que o Protinha deu muita sorte. Conseguiu abraçar ali a mulher do conselho estudantil. Protinha, sorte nada, meu parceiro. E no meio da aula ali, o professor explicando tudo que vai acontecer. Tinha uns caras ali chamando o nosso Protinha. Ele meio que tava desacordado, entendeu? E em seguida o Protinha foi ali até eles pegar um papel onde eles iriam explicar o que vai acontecer a partir de agora. Mas o Protinha estava muito nervoso, adivinha por quê? A protagonista que vai trocar ali um X1 com o boss final, chegou perto dele e falou que ia dar um aperto de mão ali. Protinha, aperto de mão, sai daqui, problema. Protinha nem queria chegar perto dela. Em seguida, o Protinha vai trocar ali um X1 para mostrar as suas habilidades com ela. Mas o Protinha não queria de jeito nenhum, porque o cara não tem literalmente nada de habilidades. Ele, bem nervoso, começou a chorar. Mas é assim, os candidatos novos que acabam de chegar, eles têm que fazer um teste para mostrar as suas habilidades. Em seguida, tinha uma professora ali bem preocupada com a situação, porque o trem explodiu e etc. Mas foi aí que chegou a boss final, totalmente naquele estilo Bad Bass. Ela perguntou o que foi que aconteceu e por que você está nesse estado lamentável. Ela cale sua boca. Parece que tinha alguém querendo tirar minha vida. E ela, isso é novidade? Não, claro que não. Em seguida, ela falou que queria conversar às sós com a boss final. Ela estava ali conversando a respeito do vagão e etc. Mas foi aí que a reviravolta aconteceu. Ela perguntou o nome do estudante. A professora, o quê? Quem é esse jovem aí? Bom, na verdade ele estava no vagão comigo e ele sobreviveu. E ela, que interessante. Mas por que você quer saber mais a respeito desse jovem? Bom, é que ele me chamou um pouco. O interesse? Atenção? E assim, ela estava ali meio que interessada no Protinha. Porque ele falou que ela é muito bonita e também... Agora o Protinha estava se preparando para fazer o seu teste. Tremendo mais que fio elétrico. Em seguida, ele estava ali meio que nervoso, já que ele vai lutar contra a protagonista. E no meio dessa luta, a rapaziada tá gritando: vai lá, vai mostrando que você é capaz. Protinha, eu não sou capaz de nada, então calem a boca de vocês.
por favor. Em seguida, a protagonista tava ali meio que nervosa também, porque o Protinha é muito fraco e bota fraco nisso. Em seguida, ela perguntou se estava tudo bem, se você quiser desistir agora, pode ficar à vontade. Mas o Protinha falou que não vai desistir, não também. Ou seja, o cara quer apanhar, mas não quer desistir. Em seguida, bem nervoso, ele começou a falar com ela a respeito da mulher do conselho estudantil. E assim, nesse vai e vem, os dois começaram ali a falar, e o combate, nada de acontecer. Pratinha perguntou ali por que ela guarda tanto ódio a respeito da mulher do conselho estudantil. E ela, o quê? O que você está falando? Em seguida, os dois conversando, a plateia foi à loucura, porque nada estava acontecendo, e ela meio que ficou ali, pô, por que esse cara tá me perguntando essas coisas? Pratinha tremeu ali mais que fio elétrico novamente, e ela, ei, isso já tá ficando meio chato, né? Então, vamos terminar logo com isso daqui. E em seguida, ela cravejou a sua mão ali na sua espada e falou que vai atacar ele com toda a sua força. E o Protinha, ei, calma aí, vamos conversar mais um pouco. Mas aí o sistema de vilões detectou ali e ele tinha que ingressar um Gift Card. Não sei o que é isso, mas é uma habilidade que ele pode usar. Em seguida, ele estava ali sendo atacado pela protagonista. E o Protinha, o quê? Não posso acreditar. Ela atacou com tanta força que a espada de madeira do bicho quebrou. Protinha, eita, você é louco, vai devagar aí, né? E ela continuou atacando, sem parar. Protinha sem reação, ele mandou ela dar um tempo, ei, calma aí, dá um tempo aí. E ela dá um tempo, que nada, receba. E o Protinha bem nervoso, com medo de receber aquele ataque e se preparar para ir debaixo da terra. Apareceu uma mensagem, do Not Real, proprietário está em perigo. Em seguida, ele adquiriu as habilidades de Ace Hunter e ele simplesmente deu um soco na cara dela. Ela saiu voando. E não foi aquele soquinho maroto não, viu? Foi o soco do Saitama. Ela simplesmente saiu voando pela arena e simplesmente apagou e só parou quando entrou em contato com a parede. O Protinha, nem ele sabia que tinha esse poder avassalador, porque o poder não é dele, é do sistema. E o Protinha, cê é louco, ô pancada. A plateia foi a loucura, porque ela saiu voando e agora foi o surgimento da lenda na academia, porque essa luta foi gravada e a protagonista com a cabeça cravejada na parede foi ali, ô visão, viu? Em seguida, agora que todo mundo estava ali na sala, onde tem professores, o conselho estudantil e etc, e várias outras pessoas ali estão se envolvendo a respeito do vídeo, querendo saber aonde esse cara vai, quem é ele e qual a possibilidade dele ter ganhado dela. A gente não sabe, ele trapaceou, ele tem grandes habilidades ou ele simplesmente pode ser um espião. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente viu muito bem o vídeo, a gente não pode tirar conclusão precipitada. Obviamente o jovem ganhou com suas habilidades, mas a gente não pode avaliar ele ainda só com isso. Então, vamos continuar com o teste e daqui pra frente a gente vai continuar de olho nele. Se acontecer mais alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa a respeito. A gente ainda não sabe nada sobre ele, porque é o primeiro dia dele na academia, ou seja, vamos observar. Protinha recebeu ali a sua cartinha, onde ele mostra suas características e etc, e aonde ele vai ingressar. Mas aí o Protinha percebeu que a carta da vilão estava lá também, e ele ganhou uns pontos ali porque ele se desenvolveu e ganhou fama na academia, e a vilão também gostou disso. Em seguida o Protinha pegou ali e estava ali recebendo as suas recompensas pelo seu charme que ele conseguiu ali aplicar na vilão. Bem entusiasmado e também um pouco assustado, ele estava ali olhando as características da protagonista. E o Protinha, será que eu posso ganhar alguma coisa com ela? Não, ele estava ali ganhando 0 recompensa da protagonista. E agora em seu quarto tinha uma pessoa batendo na porta. Ele perguntou quem seria, e adivinha quem era? A protagonista, falando que queria conversar com ele em particular. Protinha, eita, particular não, né? Não.
Não, será que ela veio se vingar? Em seguida, ela falou que só queria conversar com ele. Eu juro, eu juro. Isso é meio insano, ela falou, do ponto de vista dela. Mas ela falou que tá tudo bem, foi só uma luta. E ela também não se machucou tanto assim. Não se machucou tanto assim, minha filha. Olha você no espelho. A mina só faltava ali quebrar o pescoço. Você tá doido? E no final, ela falou meio mansinho ali, entendeu? Pratinha, acho que é isso. Será que é M? Não sei. Em seguida, ela agradeceu por tudo e também falou ali que tava tudo bem. Pratinha não sabia por que ela tava agradecendo, mas vida que segue. Acabou chegando uma mulher. Levou ela embora. Ela gritou: não, quero falar com ele ainda. Assim que ela foi expulsa, ela ficou meio chateada e ela esbarrou ali, adivinha, na boss final. Um saquinho que ela estava querendo dar para o protagonista caiu no chão e ela falou que sentia muito por ter esbarrado nela. Adivinha, o boss final. O boss final perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu posso ajudar você? Em seguida, a protagonista estava ali: calma aí. Ela sentiu aquela pressão avassaladora e ela sabia que a esgrima dela era simplesmente em outro nível. Não estava ali conseguindo bater de frente com ela, mas ela também se perguntou o que ela veio fazer aqui nesse local. E as duas começou ali a pensar, podemos dizer, protagonista. A boss final falou que poderia entregar esse envelope. E ela, o quê? Esse envelope aqui? Sim, é claro, eu estou indo até o quarto dele. E ela, quê? Bom, eu não sei porque você está indo até lá, mas eu agradeço muito. Pode pegar aqui. Ela resolveu entregar o envelope e em seguida ela voltou e perguntou: eu posso saber o que você tem com ele, com Brad Campbell? Ela meio que deixou bem claro ali: se você se envolver com ele, vai receber na lata. Podemos dizer, ela botou uma linha. Se você atravessar essa linha, você vai receber um prêmio. Ela, bem nervosa, não sabia como agir. E ela perguntou: qual será a conexão dos dois, hein? Ixi, é meio suspeito. Também concordo. E em seguida, o Pratinha saiu do seu quarto. E ele estava ali pensativo nos acontecimentos que aconteceu noite passada. Lembra da protagonista? Agora tá simplesmente perseguindo o Prota em todo canto. E ele quer saber o que ela quer da vida, porque ele não quer se envolver com ela de jeito nenhum. Sai pra lá, problema. Em seguida, ele recebeu ali aquela carta e o envelope. Mas aí ele quer saber porque o boss final entregou aquilo. Ele não sabe que foi a protagonista. Então tá nesse vai e vem. Ele tá ali pensando nela, pensando na protagonista. E em seguida, a boss do conselho estudantil mandou todo mundo se preparar, porque agora vai acontecer um teste, e nesse teste é onde vocês vão demonstrar as suas habilidades e também vão mostrar qual o seu nível de habilidade. Em seguida, ela mandou todo mundo seguir ele, mas o figurante perguntou se isso realmente é seguro. Meu rapaz, nada é seguro nessa obra. Assim que eles entrou em um local, todo mundo estava ali um pouco nervoso, pensando: realmente aqui não parece nada seguro não, viu? Tem uma certa alavanca ali. Mas aí o Pratinha tava nervoso, porque o cara já jogou esse jogo. Ou seja, ele sabe o que vai acontecer. Nesse local aí, a boss final, ela vai fazer um verdadeiro banho de sangue. Em seguida, o Pratinha tava ali bem nervoso. E ele falou o seguinte: todo mundo tá querendo saber o que vão fazer a partir de agora. Ninguém sabe. O Pratinha, opa, eu já sei o que eu vou fazer. O Pratinha, ele deu uma certa ideia. Ele queria vasculhar o local sozinho, já que ele também está aqui, preparado, pronto e querendo. Mas aí todo mundo não concordou, pelo fato do cara ser novato. Mas ele falou que vai ficar tudo bem. A protagonista perguntou se ele realmente tem certeza disso. Pratinha, certeza absoluta. E não se preocupem comigo não, eu sei o que eu estou fazendo.
A voz do conselho estudantil só estava simplesmente olhando e pensando: o que se passa na cabeça desse jovem? Assim, o Pratinho começou a investigar o local sozinho. Ele queria evitar problemas, ou seja, contato com pessoas. Enquanto ele estava caminhando pelo corredor, ele sentiu a presença de alguém e adivinha quem era? O seu amigo de classe. E ele: "Ô meu jovem, tudo bem? Eu posso acompanhar você nessa jornada. Não é seguro caminhar sozinho, entende?" Pratinha: "Sim, eu entendo. Pode caminhar comigo, meu jovem." E assim os dois começou a se aventurar nesse local. Mas tinha uma mulher preocupada, pensando: será que realmente foi uma boa ideia deixar ele ir sozinho? E todo mundo estava ali conversando, trocando ideia e montando a sua estratégia. Mas a voz final estava ali com a pulga atrás da orelha. E em seguida o Pratinha, junto com o seu amigo, se aventurando pelo local. E ele começou a fazer algumas perguntas: será que realmente é seguro esse local? Brincando, naquela situação, Pratinha parou e perguntou: "Não sei se é seguro não." E ele: "Tem certeza, meu jovem? Eu acho que não é seguro." Pratinha: "Eu também concordo. Não é nem um pouco seguro não, né? Já que você está aqui." E ele: "O quê? Você já sabia que eu ia fazer isso?" Pratinha deu aquela suspirada e mandou ele ter calma, porque ele já sabia sim. O cara ficou assustado. "Oxe, mas eu sou um rank A, entendeu? Não importa se você já sabia ou não, você vai perder." E o Pratinha: "Não importa também se você é um rank A ou se você não é um rank A, você vai perder também." Os caras ficou naquela batalha de orgulho e o Pratinha puxou ali a sua arma, falando: "Vamos brincar um pouco." Agora, onde a voz final estava, junto com o pessoal, um monte de pessoas começaram a surgir do nada, como eu posso dizer, assassinos. Assim que a batalha começou, cada um conquistou ali o seu mérito. E também, para sobreviver, eles tinham que demonstrar suas habilidades e conquistar a sua grande vitória. E o pessoal conseguiu fazer com destreza aquele seu trabalho e conseguiu ali manifestar o seu grande poder, eliminando os inimigos. Em seguida, a boss final estava ali, com muita facilidade ela derrotou os seus inimigos, quase nem suou, podemos dizer. Em seguida, a batalha continuou, apareceu mais assassinos e no final, a boss final ganhou e ela resolveu pegar um camarada para interrogar. Mas aí o camarada não foi muito afeituoso. Ele simplesmente decidiu negar tudo que elas estavam ali perguntando. Mas ela gentilmente pisou na cabeça do cara e mandou ele responder as perguntas. "O que você está fazendo aqui e quem mandou você aqui?" O cara não respondeu. Ele manteve a sua boca calada, porque não é da conta dela. Agora o pessoal está preocupado com o Pratinha, já que o cara faz parte da classe. Então eles tinham ali que buscar ele ou talvez resgatar. Mas aí a protagonista falou que vai ficar tudo bem. E eu tenho certeza, né? Ou talvez não. E o pessoal começou ali a bolar as suas estratégias e suas opiniões. O que estava acontecendo aqui? Mas a boss final estava ali conversando com eles. O tom de voz dela não foi nem um pouco amigável. E em seguida, agora o Pratinho está trocando aquele X1 com o vilão. Mas o vilão levou a pior. Mas ele queria saber por qual motivo ele está apanhando do Pratinha, se o cara é um cadete novo e ele simplesmente parece ser novato. O Pratinha demonstrou a sua destreza na esgrima. Ele conseguiu ali eliminar o inimigo com facilidade. Não, facilidade não, porque o Pratinha teve a ajuda do sistema. Ou seja, o sistema auxiliou o Pratinha nessa batalha. O figurante não sabia por que ele simplesmente apanhou e perdeu. O Pratinha, cara, sistema, né, pai? Protagonismo. Em seguida, ele perguntou o que é que vai acontecer. A boss final já deve ter feito tudo aquilo mesmo. E o Pratinha mandou ele calar a boca, porque a boss final não vai fazer aquilo não, pelo fato dela estar junto com o pessoal. Foi aí que o figurante mandou ele calar a boca. "Por que você se importa tanto assim com ela?" E o Pratinha: "Não é da sua conta se eu me importo com ela ou não, mas ela é uma pessoa muito especial e eu estou cuidando dela, entendeu?" Assim que o Pratinha falou essas palavras, o figurante não entendeu. E adivinha quem chegou no mesmo momento e escutou aquelas palavras?
ela mesma, a voz final. Protinha virou e ficou ali meio que... Você escutou tudo que eu falei a respeito de eu me importar com você? Ela sim. E em seguida o Protinha voltou para a escola. E todo mundo ali tava nervoso, querendo saber o que foi que aconteceu, relatório em cima de relatório, e todo mundo ali tava tentando explicar. E no final, foi decidido ali que todo mundo que invadiu o local eram os profissionais que estavam fazendo o seu trabalho. Mas aí a voz final tava ali simplesmente perdida. Nas nuvens. E ela, ei, eu tô falando com você. Ei, eu tô falando com você. No final, ninguém perdeu a sua vida. Todo mundo sobreviveu. Inclusive, Protinha. Assim que terminou esse tal de blá blá blá, Protinha voltou para o seu quarto. E a voz final tava ali. Esse jovem, né? Esse jovem. Eu sei, hein? Ela tava pensando no Protinha, querendo saber o significado daquela palavra. Eu me importo muito com ela. A professora jogou uma tinta nela e perguntou: você está me escutando, sua louca? E ela, sim, eu estou escutando. Mas a professora percebeu o ânimo dela mudou. Ela estava ali mais corada, emocional, sei lá. E em seguida, a professora perguntou: Tu se apaixonou? E ela, não é nada disso não. Ela perguntou ali o nome de um jovem. E a professora, quê? O nome de um jovem? Por acaso não é o Don Campbell? E ela, não, né? Claro que não, professora. Sim, é ele. Eu quero mais informações a respeito dele. Em seguida, a professora não entendeu o motivo dessa fixação no Protinha. Protinha agora estava em sua cama e ele bem preocupado porque recebeu uma carta. E nessa carta falava que ele tem que ir em tal canto e tal. Em seguida, ele pegou o sistema. O sistema falou que ele completou uma missão. Adivinha? A missão de aumentar o seu charme com a vilão. E agora sim, Protinha ganhou mais pontos e ele pode fazer o update. Ele vai ter que selecionar a sua classe arqueira, tanque e etc. Você já sabe, né? Que selecionou a classe você não pode mudar. E assim que o Protinha selecionou a sua classe, ele estava bem feliz. Mas ele tem que selecionar a sua classe de acordo com o seu personagem. Porque tem a vilão, tem a protagonista e etc. Ele tem que fazer ali meio que um combo e se misturar com todo mundo. Mas aí o cara tá preocupado porque é muito trabalho. E ele simplesmente não quer fazer nada disso. Só quer viver a sua vida em paz. Mas o sistema atrapalhou tudo isso. Em seguida, o Protinha, feliz, querendo saber o que vai fazer com a vilão, se vai ter que ajudar ela a pegar todo mundo ou se vai ter que manter ela ali suavemente tranquila, mas ele não sabia de nada, simplesmente tinha que bolar o seu plano. E naquela noite ele tinha que pegar um certo objeto que vai ser muito essencial na sua jornada a partir de agora. Ele chegou em um local onde guarda equipamentos e o Protinha, bem preparado, lupando a vida. Ele começou a entrar no local. Segurança máxima, podemos dizer, né? O Protinha entrou suavemente. Assim que ele conseguiu, ele ficou ali se perguntando: cadê os guardas? Cadê o pessoal? Não tinha ninguém. Ele começou a vasculhar o local onde guardava os equipamentos. Ele fuçou ali, fuçou aqui e no final não conseguiu achar. Demorou um pouquinho e ele achou a lâmpada mágica, onde ele vai dar aquela sacudida e saiu. Aladdin, não, meu parceirão, não vai sair não. Não vai sair, eu juro. Em seguida, o Protinha, bem feliz, já terminou? Não. Aquela pilha de troços começou a balançar e caiu em cima do Protinha. Ele tirou um objeto essencial que estava mantendo o equilíbrio e caiu tudo em cima do Protinha. E também uma mulher misteriosa caiu e ele segurou. Protinha meio que perguntou: Yurika, o que você está fazendo aqui? A Yurika abriu o olho e perguntou: quem é você, meu jovem? Protinha: não, esse problema agora não. Yurika,
raiu dos seus braços na velocidade da luz e o sistema identificou ali perigo, Survival Active. E aí a habilidade de sobrevivência dele foi ativada e Yurika simplesmente não segurou a sua mão. Ela estava destruindo tudo e o Protinha estava no meio também disso. E nesse vai e vem, tudo que ele poderia fazer ali era se esquivar e tentar sair daquela situação o mais rápido possível. Mas Yurika não estava dando brecha. Em todo canto que ele aparecia, a lâmina de Yurika estava lá também. Protinha mandou ela se acalmar, porque ele só queria conversar. Primeiramente, eu não queria atrapalhar o seu sono, mas Yurika não deu ouvidos. Continuou atacando Protinha sem parar. Protinha, por favor, Yurika, vamos conversar. Yurika nem deu ouvidos, continuou atacando o Protinha sem parar. E o Protinha, Yurika, eu tô implorando, por favor, vamos conversar. Yurika novamente não deu ouvidos, continuou atacando o Protinha sem parar. Mas aí a lâmina de Yurika chegou em um certo ponto que não atingiu o Protinha. Ele tinha calculado a distância aonde a lâmina de Yurika poderia chegar ou não poderia chegar. Em seguida, Yurika recolheu a sua lâmina e perguntou: como você sabia da distância da minha lâmina? E o Protinha: na verdade, eu não sabia, então eu me que calculei agora, ao vivo, entendeu? Yurika não sabia como responder. Protinha, bem nervoso, ele tentou ali jogar uma conversa fora e do nada o cara ofereceu biscoito. Ele assim: quer um biscoito? É. Yurika, ela gosta muito de biscoito, o personagem dela foi definido assim. Yurika começou a aceitar os biscoitos do Protinha e ele pensou: poxa, finalmente consegui sair dessa situação. E no final, Yurika perguntou o que ele estaria fazendo ali. Protinha começou a explicar um pouco da sua história. Na verdade, eu tô aqui porque eu preciso de um objeto e esse objeto vai me salvar em certa situação e eu vou precisar dele futuramente também. Em seguida, Yurika ficou ali um pouco assustada com aquele sentimento de aconchego e etc. Conforme o Protinha foi contando e também falando aqueles pontos doces, Yurika, ela é um personagem que podemos dizer vivia em um castelo e a mina gosta de dormir. Ela gosta muito de dormir. Em seguida, no topo da montanha agora, a professora está explicando um pouco da história do nosso querido estado. E ela bem feliz, comemorando, falando que o estado é aquilo, o estado é aquilo. E o Protinha bem distante, explicando em sua própria mente. O pessoal tá querendo saber qual seria o significado daquele local ali. E simplesmente ela explicou. E o Protinha: eu sei qual é aquele local ali também. Aquele local ali, ele vai explodir e todo mundo vai de Vasco mais adiante. É, meu parceirão, a situação vai ficar bem precária daqui pra frente. E em seguida, os 3 círculos ali que foram formados, vai acontecer mais merda. E um estudante levantou a mão, perguntou se o local é seguro. E a professora: seguro, meu jovem, aqui é super seguro. Protinha: seguro nada, professora, tu é doida, aqui é mais perigoso que o Serasa. Em seguida, a professora estava explicando mais um pouco da história. E os alunos bem felizes: oh, professora, você é demais, e dali. E a professora teve um aluno ali esquisito. Era o nosso Protinha. Ele falou que queria ficar um tempo sozinho e tal, verificar o local. E a professora: fica à vontade, meu jovem. Mas aí o restante dos alunos não gostou um pouco daquela arrogância dele. O Protinha chegou em um local e ele começou a pegar aquele objeto, queimou ali e começou a fazer fumaça. O Protinha: oh, finalmente eu vou conseguir agora. Em seguida, apareceu um portal lá em cima. E o Protinha: opa, parece que eu consegui. Assim que o portal fixou a conexão, do outro lado saiu uma luz intensa. E o Protinha: oh, o que está acontecendo? Finalmente eu vou conseguir estabilizar a conexão. E ele: rapaz, é a primeira vez que eu faço isso. Será que deu certo? Do outro lado, tinha uns caras trabalhando, fazendo tijolo. Adivinha quem era? Os anjos. Os anjos CLT trabalhando. E o Protinha
Oh, que cena mais louca é essa? Os anjos trabalhando. Aí o anjo perguntou: ei, trabalha direito, viu, seu Neng? Em seguida, o Pratinha, lá do outro lado, observando aquela cena, o anjo também percebeu que o Pratinha estava lá. E do nada, chegou um anjo ali no carro, mandando o pessoal trabalhar direito e fazer mais tijolo. E assim ficou nesse vai e vem, história mandando os anjos fazer tijolo. E em seguida, o pessoal notou ali também o portal onde o Pratinha estava lá. O Pratinha decidiu ali ignorar, porque eles estavam fazendo tijolo. E esse tijolo é muito importante para fazer a casa dos anjos, podemos dizer. Em seguida, o anjo começou a mandar o pessoal trabalhar mais rápido, porque estava muito lento. Os anjos estavam muito cansados e o Pratinha já sabia o que fazer. Então ele meio que invocou ali o seu almoço e ele começou a comer na frente dos anjos. E o Pratinha, eu quero ver o que vocês vão fazer agora. Vocês não vão me dar atenção mesmo? Os anjos cansados, destruídos, escala 7x1. E o Pratinha, oh, eu posso ajudar vocês, hein? Vocês não querem minha ajuda mesmo? E o Pratinha meio que transferiu ali a sua comida para os anjos. E os anjos, oh, isso é muito bom. A minha fadiga foi embora. E o Pratinha, agora eu conquistei a cabeça deles, lá ele. Em seguida, o portal dos anjos se fechou. Assim que o portal se fechou, o Pratinha foi conversar no particular com um anjo. E o anjo perguntou: o que é que você quer, meu jovem? E o Pratinha, calma, eu não quero nada não. Na verdade, eu quero fazer algumas perguntas aqui a respeito de certa pessoa. E o anjo, então me diga, meu jovem, o que está se passando em seu coração? O Pratinha, bem nervoso, não sabia o que responder, porque o anjo estava botando muita pressão. Ele perguntou a respeito do boss final e perguntou ali o que é amar o mal. Em seguida, o anjo respondeu: cara, amar o mal é uma coisa que vai acontecer daqui pra frente, ou seja, não tem resposta. Você é a resposta, então vá trabalhar e pare de querer as coisas fácil. E o Pratinha, rapaz, eu perdi meu tempo aqui pra nada, foi? E o anjo, calma, você não perdeu seu tempo aqui pra nada não. Eu vou lhe dar a minha bênção, então receba, cale sua boca e volte. O Pratinha, no final não consegui a resposta que eu queria, mas tá tudo bem. Recebi a bênção do anjo. Ok, esse objeto parece que vai ser muito útil ainda para o Pratinha, podemos dizer. O Pratinha não conseguiu a resposta que ele queria, mas no final tá tudo bem. É o que tem para hoje, então dale. Aí o Pratinha voltou para um local e aonde ele vai começar o seu trabalho. Mas aí ele tem que fazer parceria com certa pessoa. E ele falou que a sua pessoa vai chegar logo logo. O figurante perguntou. E em seguida, o Pratinha mandou ele ter calma, porque o seu parceiro vai chegar logo logo. E assim o Pratinha olhou o seu relógio. Relógio bem esquisito, podemos dizer, né? E adivinha quem apareceu? A protagonista. E o Pratinha, opa, quer formar uma dupla comigo? E vamos fazer esse trabalho junto? Ela não queria ali formar parceria com o Pratinha. Por qual motivo? Ela acha o Pratinha bem esquisito. O cara fala nada com nada ali e no final deixa ela bem confusa, podemos dizer. Em seguida, ela lembrou tudo que aconteceu com seu duelo e tudo que ele falou e também tudo que aconteceu naquela noite lá onde eles estavam treinando. Em seguida, o Pratinha só estendeu a mão e falou: bora formar uma parceria e etc. Mas ela não queria formar uma parceria com ele de jeito nenhum. Mas como ela não teve opção, e no final formou parceria com o Pratinha. E a parceria formada, o Pratinha entrou junto com ela na sala de treino. Mas nessa sala de treino, o Pratinha, o cara é o gerente, ou seja, ele manda ela e ela faz. Ela bem chateada, porque parceria é quando os dois trabalham junto, né? Mas só que não, dessa vez o Pratinha só tá falando aonde os bichos tá aparecendo e ela está fazendo o trabalho todo sozinho. E ela tá gritando: por que você não está me ajudando? E o Pratinha: você está fazendo um bom trabalho sozinha mesmo. E ela: não brinca comigo. E o Pratinha: olha à sua direita, olha à sua esquerda, em cima, embaixo. O Pratinha tava ali auxiliando ela de todos os lados. E ela: o quê?
Atrás de mim? Como assim? Protinha, olha bem atrás de você. E ela finalizou aquele monstro gigante atrás dela. Bem chateada, ela gritou: será que você não poderia me ajudar não? Protinha, te ajudar? Agora não, força aí, dá-lhe que você consegue. E ela, bem com raiva, conseguiu ali derrotar aquele monstro gigante. E em seguida o Protinha se perguntou: será que eu tô pegando muito pesado com ela? Eu acho que não. Ela voltou e foi na direção do Protinha, gritando: ah! E o Protinha: opa, será que ela vai querer me acertar com aquela espada? Ela conseguiu ali salvar a vida do Protinha. O Protinha perguntou: tá tudo bem com você? E ela: sim, eu estou bem. Protinha pensou que ela estava com raiva, mas só que não, ela só queria salvar o Protinha. Em seguida, ela quebrou o recorde da sala de treinamento. E no final ela perguntou: você fez isso de propósito para que eu conseguisse quebrar o recorde da sala? Protinha: sim, com certeza. Mentiroso, viu? Claro que não. E ela bem chateada com o Protinha, porque não sabia das suas intenções. Agora, os professores que estavam no local estavam ali assustados com aquela situação. Eles não sabiam que ela tinha tamanha destreza. Mas foi aí que apareceu um professor querendo bolar um desafio mais desafiador. Em seguida, ele queria testar o Protinha agora também, porque ele chamou a sua atenção. Mas a figurante falou que não é uma boa ideia. Mesmo que os dois sejam uma boa dupla, não é melhor arriscar não, já que o Protinha não mostrou a sua habilidade. Mas o professor falou que tá tudo bem. Ele estava ali desconfiando de alguma coisa. Então ele vai perguntar aos dois. Se os dois concordar, então a gente faz o novo teste. Em seguida, o professor estava falando com eles, perguntando: vocês tiveram um bom desempenho. Vocês querem fazer mais alguma coisa? Talvez aumentar o nível de dificuldade? A mulher ficou bem chateada, porque o cara só faz o que ele quer, entendeu? Em seguida, o Protinha falou que estava tudo bem. Se é o que ele quer, a gente vai fazer. E no final, ela bem chateada, o professor conseguiu o que ele queria. A figurante do conselho estudantil estava ali conversando com a voz final a respeito de um novo candidato. E ela estava treinando horrores e também pensando no Protinha, aquela frase dele: você é muito importante para mim. Em seguida, ela tomou uma água e estava lhe perguntando o que foi que aconteceu, se você tem novidades ou não. E ela: na verdade, o Don Cromwell foi apontado como novo candidato. E ela: é sério isso? Sim, é sério. Parece que ele demonstrou grandes habilidades. Ela, bem ali entusiasmada, falou que vai dar uma olhada, mas ela não gostou nem um pouco da notícia que o Protinha estava acompanhado. Adivinha de quem? Ela deu uma suspirada e falou que vai dar uma olhada. Em seguida, começou o teste do Protinha solo, aonde ele vai estar sozinho. Mas aí ela perguntou se estava tudo bem. Você consegue fazer isso ou você quer ajuda? Protinha: não se preocupa não, eu vou ficar bem. Eu só vou demonstrar um pouco da minha habilidade e se eu não conseguir, eu não vou mais além, entendeu? Ela, bem preocupada ali, mandou o Protinha tomar cuidado e o professor mandou ele se preparar porque o teste vai começar. Mas a figurante perguntou se estava realmente tudo bem, porque o cara é novato, se alguma coisa acontecer com ele, isso pode dar muito errado. O professor falou que estava tudo ok, não se preocupa tanto assim não. Mas adivinha quem estava preocupado? Ela mesma. Em seguida, o Protinha só deu aquele sorriso no rosto e mandou eles não se preocupar. E nesse vai e vem, a figurante, tomando aquele chazinho, falou que o desempenho do Protinha não vai ser lá grande coisa, ou talvez não. Aí começou aquele vai e vem. O professor falou que vai iniciar o teste, e esse teste não é um teste de nível médio, é um teste de nível alto. Ou seja, você tem que mostrar o seu desempenho no nível mais alto que você tiver. O professor é um cara bem insano, e a figurante estava ali gritando: professor, você não bate bem da cabeça não, né? E agora o Protinha começou ali a aparecer aquela mensagem: o perigo foi detectado. O Minotauro
gigante, meu parceiro, apareceu ali e o Protinha puxou a sua espada, falando: agora que a brincadeira vai ficar séria, né? Então dá-lhe. Ele puxou a sua espada, saindo raios e raios, ele cortou a cabeça do Minotauro, a cabeça do rinoceronte, tanto faz. E o professor foi à loucura: isso aí, meu jovem, dale. E a figurante também estava ali participando do mesmo teste, mas só que em salas separadas. E o Protinha estava ali com destreza, destruindo tudo que estava em sua frente: Minotauro, Lobo, Tiranossauro Rex, Lula, Bolsonaro. Ele passou o ferro em todo mundo, meu parceiro. Nem aliviou. A figurante ficou assustada, porque esse cara é realmente um novato, porque não parece. Protinha, a figurante também estava ali destruindo tudo que estavam em sua frente. O Protinha estava quase quebrando o recorde da sala novamente. A figurante não queria ficar atrás dele, então ela demonstrou o seu poder ali absoluto, porque ela estava ali querendo bater de frente com o Protinha. E do nada, o Protinha brotou ali, pisou no ombro dela e subiu e finalizou um monstro que tinha aparecido ali. Assim que o Protinha destruiu aquele monstro, ele pensou que já tinha acabado, mas foi aí que ele abaixou a sua guarda e apareceu um monstro super gigante e bem poderoso atrás do Protinha. E o Protinha não teve tempo de reação, ele só esperou o impacto chegar, mas o professor chegou na mesma hora e salvou o Protinha. Ele gostou muito do desempenho dele, falando que o Protinha realmente é um cara bem habilidoso. E eu acho que você conseguiu o que você queria. A figurante ficou ali ofegante e também entusiasmada. O professor falou que o Protinha é um cara nota 10 e ele recebeu ali um papel onde mostrava que suas características não eram a mesma de antes, e os dois ficaram muito felizes ali. O Protinha ficou muito feliz também. Em seguida, a protagonista deu aquele sorrisão no rosto e falou que não seria capaz de fazer tudo isso sem o Protinha estar lá do seu lado. Protinha não entendeu, mas no final ele tocou na mão dela, falando: ele também está muito feliz, mas adivinha, feliz ele não está não, viu, porque só vai ter problema a partir de agora. E assim os dois tocou a mão, Protinha ficou muito contente. A protagonista tá ali tendo afeições pelo Protinha, e ela falou que vai encontrar ele mais tarde, bem feliz. E o Protinha: eu não queria mais, vida que segue, a gente só está jogando o game. Mas a boss final estava ali perto e escutou aquela conversa. Ela apareceu e perguntou: Don Cromwell, o que você estava fazendo mesmo, hein? Protinha: eu queria explicar, não é nada do que você está pensando. E ela: o que você está falando? Na verdade, como eu posso dizer, eu não queria ir com ela, eu queria ir com você. E ela: o quê? Do que você está falando? O Protinha começou a gaguejar e no final ele falou que se importa muito com ela e falou que queria participar do treinamento com ela. E ela: o quê? Oh não. Ela sentiu aquela batida ali, tu. E o Protinha: será que eu falei alguma coisa errada? Por que ela está tão calada assim? Em seguida, ela mandou aquela na lata: é melhor você não perder o foco. Você sabe o que é importante, entendeu? O Protinha: o quê? Do que você está falando? Você não deveria perder o foco das coisas que é importante pra você. Protinha: rapaz, será que ela entendeu tudo errado? Mas vida que segue, né? Em seguida, ela entregou uma carta falando que ele tem que abrir quando chegar em seu quarto. O Protinha, bem assustado, pensando que essa carta pode ser um desafio ou talvez pode ser a sua sentença. Ela virou com um sorriso no rosto. E o Protinha: rapaz, do que será essa carta, hein? Assim que o Protinha chegou em seu quarto, ele estava meio nervoso e no final resolveu abrir a carta. A carta se referia a um tipo de parceria, onde ela convida ele também para participar do festival, onde os novatos vão fazer parte dessa festa. Em seguida, alguém bateu na porta. Protinha abriu, perguntou quem era. A protagonista, falando que queria entregar uma carta a ele também. O Protinha não entendeu. 2 cartas? Será que é um desafio? Ou
minha sentença. O Protinha, bem nervoso, aceitou a carta. Ela deu um sorrisão no rosto e mandou o Protinha se preparar. Protinha não entendeu o significado daquela pergunta, mas ela simplesmente entregou a carta e pulou e foi embora, gritando "Quê?" E o Protinha, que mané de "Quê? Voltar aqui?" O Protinha botou a mão na testa, preocupado com sua situação. Ele resolveu abrir a carta. E adivinha, a carta se referia ao mesmo conteúdo da Boys Final, parceria e um convite dos novatos para participar da festa junto com ela. Agora, como pode dizer, o Boys Final e a protagonista estavam ali, versus, e o Protinha, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? O Protinha, bem nervoso, não sabia qual carta ele deveria escolher, a Boys Final ou talvez a protagonista. Ninguém sabe, mas foi aí que o Protinha, se ele escolher um, a outra vai ficar com raiva. Se ele escolher a outra vai ficar com raiva. Ou seja, ele está nesse dilema. Mas aí ele pensou, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só dividir o meu tempo. Talvez, né? Agora chegou o grande dia da festa, onde todo mundo estava ali comemorando a festa dos novatos. E o Protinha também estava lá. Em seguida, a protagonista estava ali se perguntando, cadê ele? Mas ela estava acompanhada com um figurante, onde ela estava querendo informações desse figurante. O figurante falou que a festa está ok, e os dois começaram a caminhar pela festa. E ela pensando no Protinha. Agora o Protinha, em um certo lugar, ele estava ali pensativo. Ele está acompanhando em tempo real o encontro com a protagonista. E ele está ali olhando as características e o que ele pode fazer, entendeu? Em seguida, ele recebeu um susto de um bicho gritando ali com seu rugido. Protinha, que negócio esquisito é esse? Uma carruagem passando na rua com um monstro preso. Protinha deu um suspiro, cara meio nervoso ali. Em seguida, ele tinha que manter tudo às mil maravilhas. E ele meio que jogou ali um pó, o pó de feromônios. E o Protinha, que pó é esse, hein, mano? Adivinha quem chegou no mesmo momento? Sim, a Boys Final. Perguntou, ei, tá tudo bem com você? Protinha, bem até demais. Mas e aí, vamos? E ela, o pó de feromônio começou a afetar ela. E o Protinha assim, tá doido, tira. E no final, apareceu ali que o aplique foi aplicado com sucesso. E o Protinha, não me diga isso não, sistema, por favor. E ela falou que o Protinha hoje está mais masculino do que antes. O Protinha, não, por favor. E em seguida, os dois estavam ali naquele momento, né? Ela convidou o Protinha para conversar um pouco. Protinha, opa, como assim conversar um pouco? Então vamos conversar. Mas ela estava agindo diferente por conta do pó. E o Protinha, isso só me dá uma coisa, problemas. E ela conversando com ele de um jeito bem doce. E o Protinha, não faça isso não. Ela comprou coisas, tava dando na boca, tava ali passeando com ele, tratando o cara gentilmente, tratando o Protinha de um jeito que ela nunca trataria ninguém. Ou seja, o pó realmente funciona. Ela queria até costurar um botão no Protinha. E o Protinha, vai com calma, minha filha, vai com calma. Em seguida, ficaram nesse vai e vem. Finalmente sentaram na mesa. Ela perguntou o seguinte, eu sei que tem alguma coisa estranha rolando aqui, Protinha. Do que você está falando? Eu não entendi a sua pergunta. Eu acho que você entendeu muito bem. Eu não entendo porque você está me ajudando tanto assim, porque você gosta de me salvar e aquele momento no trem também. O que é que você quer realmente? E o Protinha falou suavemente, na verdade não tem porquê, eu só fiz isso porque eu me importo com você. E vai acontecer um evento na escola, e esse evento é um evento que vai ali mexer com ela também. E ela ficou ali conversando com ele a respeito desse evento e etc. E no final os dois falou de várias outras coisas ali. E em seguida ela perguntou novamente, por que você se importa tanto assim comigo? E o Protinho, na verdade eu me importo com você
porque o pai gosta de você. E ela me fala a verdade. Por que você se importa tanto assim comigo? E o Pratinha... Eu gosto de você. Simplesmente assim. Eu me importo com você e vou salvar você. E ela, é sério isso? Pratinha, é sério. Ele forçou a barra, meu parceiro. E no final, ela acreditou. Ele deu aquela suspirada, como se fosse verdade. Em seguida, agora a protagonista estava ali conversando com ele. Mas só que o cara estava muito calado. Em seguida, ela queria mais e mais informações ali desse figurante. Só para isso que ela convidou ele hoje. Em seguida, ela estava ali pensativa. O que ele está fazendo? Por que ele está tão calado? E caminhando agora no meio deste local tenebroso, ela começou a falar um pouco a respeito de monstros. É um bom local para ter um encontro, podemos dizer. E nesse vai e vem, ela notou uma bomba ali. E a bomba explodiu a gaiola. Em seguida, aquele camarada pulou e salvou ela. E o Pratinha sentiu aquele impacto na festa. E ele, opa, o que está acontecendo aqui? O pessoal na festa ficou gritando, pensando, é um terremoto? E a protagonista perguntou, ei, por que você fez isso? E ele, é porque é o meu dever salvar você, entendeu, querida? E ela, o quê? Cara mais sem noção, porque ele está falando essas coisas mesmo, hein? Em seguida, ela agradeceu porque ele salvou a sua vida. Então, chegou a hora de retribuir o favor. Os monstros começou a sair da cela. E não era um, nem dois, nem três. Era vários ali. Em seguida, ela bem nervosa, não sabia como reagir. Mas no final, ela vai ter que salvar o figurante também, porque é o seu dever. O Pratinha recebeu a mensagem falando que teve um surto lá embaixo e ele tem que salvar ela porque senão vai ter penalidades. Mas aí a voz final mandou ele, calma aí, eu quero conversar com você um pouco mais. E o Pratinha, eu não tenho tempo agora, você deveria buscar o sacerdote porque a situação vai ficar tensa a partir de agora. A protagonista que estava lá embaixo conseguiu segurar, foi aí que apareceu o Pratinha falando, ei, tá tudo bem com você? E ela assim, eu estou perfeitamente bem, muito obrigado. O Pratinha, opa, tem alguma coisa errada, eu deveria estar aqui para salvar você. Então por que você derrotou todos? E ela, oh, eu vou descansar um pouco aqui, entendeu? E eu vou deixar o resto pra você. E o Pratinha, oh, deixar o resto pra mim? Como assim? Ei, calma aí, deixa eu conversar com você um pouco mais. E no final, apareceu um grande presente lá na festa. Adivinha? Um monstro Rank S. Foi aí que os camaradas invocou o escudo de proteção, mandando os estudantes também fortalecer aquele escudo. Só que não adiantou muita coisa não, né? A boss final foi buscar o sacerdote. Mas aí o sacerdote não gosta de trabalhar. Ele falou que é impossível, então vamos fugir e dar o fora daqui. A boss final ficou bem chateada, porque o sacerdote é preguiçoso e não gosta de trabalhar. Foi aí que o Pratinha voltou, falando que ele vai segurar o monstro e o resto deixa com eles. Em seguida, o escudo estava se quebrando lentamente. O sacerdote ficou pé da vida, porque o Pratinha estava arriscando a sua vida por nada. Mas o Pratinha já tinha um plano bolado desde o início. E ele tinha que simplesmente derrotar aquele monstro, porque não pode deixar nada acontecer nessa festa. Mas já aconteceu, então vida que segue. Aquele monstro é muito forte, e o Pratinha sabe muito bem que agora ele não tem a habilidade que ele precisa. E no final o Pratinha mandou aquele figurante recuar, porque a situação agora vai ser muito perigosa. Pratinha ganhou a dádiva do anjo, ou seja, a bênção do anjo. Assim que o Pratinha resolveu invocar a bênção do anjo, o pessoal ficou de boca aberta. Como é que um estudante novo conseguiu a bênção do anjo? E aquele X1 ficou tenebroso, o monstro atacava e etc. E aí em seguida, a boss final não acreditava. O quê? Ele tem a bênção do anjo? Então significa tudo que aquilo que ele estava falando é verdade. Ele só quer proteger a pessoa que é importante para ele.
E assim a luta ficou nesse vai e vem, o figurante ali ficou gritando também como é que o cara tem uma benção do anjo, e a Boss mandou ele calar a boca, já que ele é um inútil, não consegue fazer nada, e foi aí que chegou a protagonista, botou o sacerdote pra dormir, falando que o Protinha é um cara nota 10. Em seguida, as duas ficou ali discutindo, falando a respeito dele e etc. E tinha muitos mistérios envolvidos. E em seguida, a luta do Protinha com aquele monstro foi se prolongando por um bom e longo tempo. Mas a Boss final ficou ali assustada, porque o cara realmente, ele só quer ter poder para proteger aquelas pessoas que é importante para ele. E ela o quê? Então significa que eu sou importante pra você? Protinha, sim, você é. E ela, eu estou sentindo essa paixão. Será que eu estou apaixonada por ela? Em seguida, a protagonista perguntou: e aí, você não vai fazer nada? Você não vai ajudar ele não? Eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa, já que o cara, realmente, ele é gente boa. Em seguida, o Protinha ali se esforçando o máximo com a bênção do anjo. E ela ficou olhando e pensando: será que ele está falando a verdade? Mas lá no fundo do coração dela, ela se manteve ali presa, porque ela não queria compartilhar sentimentos. É o que parecia nessas imagens. E assim, conforme o tempo vai passando, o seu coração foi batendo mais forte. E aquela luz apareceu. E ela, será que essa luz finalmente vai aparecer? Eu acredito. E assim, ela puxou a sua espada e deu um golpe. E falou: esse cara realmente é um cara bem estranho, do meu ponto de vista.